responder na medida do possível, então, até onde o alcance, a percepção alcança, né? Bom, primeiro afirmar que essa apresentação ela é um pedacinho, né, de toda uma pesquisa que é muito mais ampla. Então, isso ajuda a explicar algumas das questões que você colocou, né? A gente vai tentar deixar isso mais claro. Por exemplo, as questões, a ideia da existência de uma tradição intelectual espírita de viés socialista. Esse é um outro aspecto que não está na apresentação, mas é uma outra parte da pesquisa que ela vem, isso já está mais que evidente. Tá? Tem uma série de autores e artigos, inclusive publicados no próprio Reformador, que tem um viés socialista, e aí a ideia de socialismo tem conotações variadas. Bom, um outro ponto específico, relação com a Era Vargas. Esse foi um trabalho anterior, que não é meu trabalho de mestrado, mas eu aproveito aí e fiz uma espécie de agregado de pesquisas. Tem um artigo que vai estar sendo publicado em breve, que fala exatamente sobre isso, e que dá uma perspectiva de que é onde eu encontrei. De um modo geral, eu tinha essa percepção, e ainda tenho em parte, da relação do espiritismo com uma minoria, e, portanto, sempre tendo que se precaver de uma série de problemas, né, com relação ao Estado, principalmente no contexto de disputa com a força majoritária, no campo religioso, que é a Igreja Católica. Mas, por outro lado, a minha pesquisa revelou, isso não era nem a minha concepção inicial, mas revelou que não se tratava apenas de uma minoria perseguida e que, em dado momento, tinha que se calar. Ela também teve relações de compatibilidade, não seja essa palavra. Né? É o que eu identifiquei, eu uso o termo o conceito de afinidade eletiva para descrever a relação do movimento espírita na Era Vargas. Né? Quer dizer, não sou só eu quem diz, Bernardo Depoy, um antropólogo também lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também chegou a essa conclusão, né? E ela se evidencia através principalmente dos escritos. No meu trabalho foram os artigos publicados no Reformador, na Encarnação, que é a revista oficial da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, né? E na questão da receptividade das obras que eu citei, da grande síntese e do Brasil Coração do Mundo, e da leitura que se fez dessas obras. Né? E aí a gente encontra essas compatibilidades, mas que elas não são essencialistas, não são intrínsecas na doutrina espírita. Elas se tratam de um momento histórico que é dado por toda uma conjuntura onde várias pessoas, independentemente de religião, se afinizaram com ideias que circulavam na época. Então, é mais ou menos por esse caminho que eu encontro. Então, há relação de conflito e de perseguição com o varguismo, mas também há relações de compatibilizações. Achei interessante a questão do que você colocou do silêncio como resistência. Talvez eu tenha destacado o silêncio como omissão no contexto dessa discussão interna sobre política, né, que é esse recorte que eu fiz para a apresentação, que para mim, o que me chama a atenção, e aí fica essa questão da simpatia, né, com o movimento universitário espírita, é a questão de ter um olhar interno para o movimento espírita, não discordando de todas essas questões externas, que eu acho que elas são muito importantes, mas dar um olhar interno e verificar as relações de poder internas do movimento espírita, quer dizer, a nível político, exatamente. Mas que dentro do movimento espírita existem minorias também. Né? E a questão assim, de quem tem o poder da legitimidade, da voz, né? da palavra da verdade. Eu uso alguns termos aí, como a sacralização, né? Da opinião. Né? Isso é uma coisa que eu considero bastante importante, por isso eu dou destaque para essa perspectiva. Né?
O outro ponto é a questão de ação política, né, que é importante. Eu até ali no texto procurei não me colocar e não dar minha opinião exatamente, né, mas no sentido de fazer uma análise de discurso e crítica, né, com relação a esse problema interno do movimento espírita. Mas, só para dar um pouco, deixar um pouquinho da opinião, me parece que o campo de atuação política está dado aí para o que a gente pode chamar de sociedade civil organizada, né? E é onde o campo está aberto para os espíritos, é a perspectiva que o Gilmério coloca, né, da ação política não partidária. Parabenizar os três, né? Acho que os três tiveram elementos aí que despertam a minha reflexão, mas a minha pergunta, um pouco de comentário, eu ensino bem. Primeiro, eu acho que a grande contribuição que você traz é abaixar um pouco o véu, porque as pessoas gostam, né, de se declarar, não, eu sou apolítico, eu sou isso, eu sou aquilo. Só que todo mundo é político por definição. Nós agimos, né? Por definição, a gente mora na sociedade, né? O que nós não somos é partidaristas, daí isso é outra coisa. Mas no caso do envolvimento político do espírita, a confusão que acontece é justamente essa, né? A pessoa acha que qualquer envolvimento político implica em partidarismo, quando na verdade o espiritismo é político por definição, porque ele quer mudar a sociedade humana, ele quer melhorar o homem. Justamente nesse sentido, o grande inimigo do espiritismo é o materialismo. Isso aí, nas obras de Kardec, fica bastante claro. Então, qualquer linha que se coloque materialista, ela é contrária às posições espíritas, né? O espírita, por definição, ele não assume um rótulo para definir eu sou isso, eu sou aquilo, para lutar contra o materialismo. Ele simplesmente se define espírita dentro da casa espírita, mas ele não sai por aí falando eu sou espírita e logo eu não sou materialista. Até porque nós temos um problema sério dentro da casa espírita também, que é a briga por poder, esse tipo de coisa, que pode acontecer, não pode? Se pode acontecer isso dentro da casa espírita, a minha grande dúvida é justamente por que eu vou escolher este ou aquele sistema econômico, visto que não é o sistema econômico em si que vai melhorar o ser humano, né, são os valores. Agora eu vou falar com o economista. Se você colocar 5 economistas numa sala e dar uma questão para eles responderem, você vai ter 7 respostas lá. Né? O economista não se entende. Agora imagina nós, como espíritos, adotarmos uma linha, um sistema econômico como definição que isso O Leão Denis tem uma frase excelente que ele fala assim: não basta decretar a fraternidade e escrevê-la numa bandeira, é preciso antes mudar o coração dos homens, né? Então nesta frase, que é a minha questão para você, ela não nos autoriza, ou pelo menos não nos indica qual caminho seguir. Ele só nos fala que não é o sistema que vai mudar o homem, é o homem que vai mudar a sociedade. Então nesse sentido, para mudar o coração dos homens, e não tendo um discurso de 100 anos ou 150 anos atrás, hoje, na sua visão, como você consideraria que a nossa inserção social seria mais adequada? Seria a manifestação dos nossos princípios ou seria o envolvimento em algum tipo de participação, como o Jader comentou, legitimamente dentro da sociedade, vou participar do conselho tutelar da minha região, eu como espírita, porque daí eu vou conseguir mudar aquela atuação. O que você pensa nesse sentido? Meu comentário é bem para o subir, mesmo bem na linha que o Vilani colocou. Porque a gente tem que tomar um cuidado com o que é político e com o que é partidário, né? E dentro do conceito de que nós somos políticos por natureza, você não acha que trabalhos como o desenvolvido no Ceará, né, é um trabalho puramente político? Quer dizer, você vê o espiritismo como transformador de sociedade, a conscientização do ser como um ser espiritual e de todas as suas potencialidades a serem trabalhadas. Será que esse não é um trabalho político e não de politicagem? Eu acho que a gente confunde muito política com politicagem. E aí a gente faz a politicagem na casa espírita e não faz na sociedade. No Maracuja, né?
Eu sou político e sou partidário. Só na sua posição, no seu estudo, da questão mesmo da história dos espíritas que participavam efetivamente da política partidária. Se você abordou isso daí, José de Menezes foi muitos anos, uma ação partidária direta, né? Se tratou pesquisa, como se abordou esse tema da ação? Né? Porque parece assim, que o partido, como se fosse uma coisa que os não possam entrar, né? Se você vai fazer ação partidária, você tem que fazer de partido político. Então, nesse sentido, como está a sua tese e como se abordou essa questão?